Brigada Militar apreende até iPhone em uma encomenda enviada ao Presídio Central de Porto Alegre. Receita Federal investiga homem que teria fraudado declaração do imposto de renda de 500 pessoas na capital. Mais uma paralisação organizada pelo CEPERS. Os professores são contra a votação do pacote de sustentabilidade financeira e querem a implantação do piso nacional à categoria. Em Esteio, municipários entram em greve. Voos para o Mercosul são retomados agora à tarde. Informações desencontradas deixam turistas inseguros para viajarem nas férias de inverno. 14 de junho, começa agora o Ubra Notícias. Boa noite. O cancelamento de voos e a incerteza das condições do espaço aéreo por causa das cinzas vulcânicas estão preocupando os turistas que pretendem viajar nas férias de inverno. Tem gente que já adiou os planos. Foi o caso de Jorge. Nesta quinta-feira, ele partiria com a mãe para a Argentina. O passeio foi programado há 2 meses, mas o receio de ficar preso no aeroporto de Buenos Aires fez com que ele adiasse a viagem. Comemorar com a mãe o aniversário lá, tudo em ordem. Mas vai ser um pouquinho depois, né? Sim, vai ser um mês depois, né? Mas não tem problema, né? Comemorando é o que vale. Jorge ainda conseguiu deixar o passeio para depois, mas há turistas que estão cancelando pacotes, ou porque só podem sair no período de férias, ou porque estações de esqui, por exemplo, só funcionam com a neve. A Associação Brasileira das Agências de Viagem aponta ainda que alguns turistas estão comprando pacotes para o Nordeste ao invés do Uruguai e Argentina. Porque o período de neve é um período muito específico, o período de férias de julho é muito específico, principalmente para quem tem aulas, vai haver que não tem como transferir para uma outra data, né? Vai dificultar nesse sentido. As agências de turismo do estado apontam que já houve uma redução de 30% na procura por pacotes de viagem para países do Cone Sul, exatamente no período que antecede a alta temporada. A Associação das Empresas culpa o excesso de informações desencontradas. A responsável pela União Gaúcha dos Operadores de Turismo afirma que em muitos casos só é possível saber no dia se o voo será cancelado. A partir disso, é possível remarcar a passagem ou pedir o dinheiro de volta. O passageiro só deve deixar de ir ao aeroporto depois da confirmação de que a partida foi suspensa. A gente não pode viver pelas coisas que poderão acontecer e se não viver o presente hoje. Então, assim, é importante que as pessoas se informem com os sites da Infraero. Cada companhia aérea ela vai especificando se vai cancelar ou não, mais perto das saídas de cada voo. Hoje tu vê, a meteorologia diz uma coisa, a companhia aérea diz outra, a ANAC diz outra, então, para não ficar na dúvida, a gente resolveu alterar o nosso planejamento todo, né? A Gol e a TAM retomaram à tarde voos para a Argentina e Uruguai porque as cinzas do vulcão perderam força. Segundo o levantamento meteorológico, o resíduo é 100 vezes menor que o limite, que comprometeria as operações aéreas. A Força Aérea Brasileira informou que as cinzas, que tinham chegado a Porto Alegre pela manhã, agora se concentram entre Santa Maria, Caxias do Sul e Florianópolis. Nesta madrugada, em São José dos Ausentes, fez apenas 1 grau, mas a sensação térmica era de -4. Amanhã as temperaturas ficam mais amenas no estado. Na quarta-feira, o sol aparece desde cedo e ameniza a sensação de frio nas primeiras horas do dia. Os ventos, que chegam a 40 km por hora, trazem o ar mais quente para o estado. A máxima fica mais elevada. Vai fazer 23 graus em Osório. Na região metropolitana, a mínima de 10 graus em Guaíba, máxima de 24 em Viamão. Em Porto Alegre, o tempo permanece seco e ensolarado amanhã. Mínima de 9 e máxima de 24 graus à tarde. Na quinta-feira, a previsão de chuva no oeste, centro e sul do estado. O Diário Oficial do Paraguai autorizou a Superintendência de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul a retirar os 2 navios do país vizinho que está ancorado há 14 anos no cais de Porto Alegre. Os próprios navios seriam o pagamento pelas diárias, que chegam a quase 5 milhões de reais. A SPH vai vender as embarcações.
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje o reajuste médio de 6,75% nas tarifas da RGE. A nova tabela entra em vigor a partir do dia 19 de junho. A concessionária abastece 262 municípios do Rio Grande do Sul. Um único homem, morador do bairro Petrópolis da capital, está sendo investigado pela Receita Federal por preencher declarações fraudulentas de aproximadamente 500 pessoas que deduziram ilegalmente 11 milhões de reais. O esquema foi descoberto por meio dos cruzamentos de informações que apontaram inconsistências entre os dados declarados dos contribuintes e os beneficiários. Entre as deduções indevidas, pagamentos de plano de saúde, seguros odontológicos, pensões alimentícias, planos de previdência privada e despesas com instrução. É difícil afirmar se os contribuintes sabiam ou não. Se eles souberem, vai ser, vamos dizer assim, pior para eles, porque eles são coniventes com a situação. Em tese, no momento, nós estamos verificando a situação da pessoa que realizou essas declarações. De acordo com a Receita, o montante das deduções indevidas foi estimado em cerca de 11 milhões. Os contribuintes que apresentaram declarações com informações incorretas deverão corrigi-las através da entrega de declarações retificadoras. Nós vamos intimar os contribuintes que efetuaram essas declarações. Eles terão a oportunidade de comprovar ou não. Se não comprovar, haverá lançamento e esse lançamento estará sujeito à multa de 75% a 225%. O supervisor da agência do Banrisul, localizada dentro do Canoas Shopping, foi preso hoje, suspeito de ter facilitado o roubo à agência no dia 11 de março. Cerca de R$100 mil foram levados. A polícia segue com as investigações. O homem foi encaminhado ao presídio central. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental assinou hoje o licenciamento para a instalação de uma fábrica da IESA, óleo e gás, em Charqueadas. O investimento da empresa será de 20 milhões e deve gerar 1.200 empregos. A seguir, greve de municipários para algumas escolas e postos de saúde de Esteio. E ainda, emergências da capital. Santa Casa tem 4 vezes mais pacientes do que leitos. A partir de amanhã, o acesso de retorno a Porto Alegre na Parada 47, bairro Santo Ângelo, em Cachoeirinha, vai ser pela Rua Rui Barbosa e não mais pela Santo Ângelo, dando acesso ao bairro Carlos Wilkens. A mudança serve para reduzir o tempo de espera na sinaleira da Avenida Flores da Cunha. A Becker Soluções em RH oferece vagas de emprego na capital para atendente, digitador, auxiliar de produção e repositor. O interessado deve encaminhar currículo por e-mail, informando a vaga pretendida.